Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos para mais um estudo bíblico. Nossa quarta aula, desse primeiro módulo a Bíblia. Nessa quarta aula, o tema da aula, é como entender a Bíblia. Como entender a Bíblia. Você que trouxe sua Bíblia, sua palavra de Deus, abra ela em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30. Vai dizer assim, Atos capítulo 8, versículo 30. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Amém, irmãos? A palavra fala do momento em que Filipe ele estava no caminho de Samaria, passa uma carruagem por ele e ele ouve um homem lendo o pergaminho do profeta Isaías. Ele pergunta para aquele homem: você entende o que lê? Ele responde: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Esse é um desafio que nós temos da nossa leitura, do nosso estudo bíblico. Muita gente até abandona a leitura bíblica, abandona o estudo bíblico porque encontra dificuldades de entender, encontra dificuldades de compreender o que está lendo na palavra de Deus. Muita gente, você pergunta: você está lendo a Bíblia? Até tentei ler, mas são palavras difíceis, é de difícil compreensão, então eu simplesmente fico na pregação, na explicação que outras pessoas me dão. Então esse é um dos nossos maiores desafios, é compreender a Bíblia. Não é simplesmente ler, mas sim compreender aquilo que nós estamos lendo, amém? Compreender a Bíblia é um desafio enfrentado por muitos estudantes das Escrituras. Isso para não dizer todos, Muitas pessoas evitam a leitura da Bíblia devido à dificuldade em compreendê-la completamente. Nessa aula abordaremos estratégias para entender a Bíblia, destacando a importância da leitura, da meditação e do estudo. Essas práticas são fundamentais para encontrar harmonia e entendimento nas Escrituras, capacitando-nos a mergulhar nos seus ensinamentos com clareza e confiança. Amém, irmãos? Então vamos focar nessas três disciplinas: a leitura, a meditação e o estudo. Amém? Vamos começar pela leitura. Qual que é a importância da leitura bíblica? Para adquirir conhecimento, é fundamental iniciar praticando a leitura integral da Bíblia. A compreensão surge da visão global das Escrituras, onde estas se elucidam. Um exemplo disso está em Atos, capítulo 8, versículo 31, que a gente acabou de ler. Quando um homem lia Isaías, apesar de não entender completamente, deu o primeiro passo crucial, a leitura. Ou seja, você pegou para ler a Bíblia, você tem esse propósito de ler a Bíblia. Você leu, não entendeu? Não deixe de ler, continua lendo, porque a própria Bíblia vai explicar a Bíblia. Num outro momento você vai ter essa revelação, você vai ter essa iluminação. Num outro momento alguém vai te explicar, num outro momento o próprio Espírito Santo vai te explicar. Mas não desista de ler a Bíblia, não deixe de ler, simplesmente porque você não entendeu. A leitura, a compreensão nem sempre é instantânea. Nem sempre você leu e já entendeu. Ou seja, não é entender para ler, mas é ler para entender e continuar lendo até entender. E pois Jesus afirma que a palavra de Deus é alimento essencial para a nossa sobrevivência e desenvolvimento. Está lá em Mateus capítulo 4, como nós já lemos nas outras aulas, mas vale a pena ler de novo. Jesus, porém, respondeu, Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por exemplo, assim como um bebê, que mesmo sem compreender o alimento, precisa dele para crescer. É isso. Nem sempre você, não precisa nem ser um bebezinho, uma criança.
você nem sempre sabe todos os nutrientes, todos os carboidratos que tem numa comida, num alimento, mas a gente precisa. Se a gente deixar de se alimentar, a gente morre, a gente se desnutre. Então assim é a palavra de Deus. A gente deve continuar lendo, até entender, mesmo sem entender. E também como um semeador, um agricultor, uma pessoa que mesmo não tenha uma faculdade de agricultura, uma faculdade que entenda, né, quais são os melhores tipos de solo, qual é o melhor tipo de adubo, quais são as melhores sementes. Se você, mesmo sem ter esse conhecimento, você lançar a semente, você regar, você cuidar, ela vai crescer, ela vai germinar. A maioria das vezes ela vai dar frutos, mesmo que você não tenha o conhecimento. O poder está no que é semeado, o poder está no alimento que é ingerido. Então é assim a nossa relação com as Escrituras. Nós devemos adquirir o máximo de conhecimento, adquirir a leitura. Amém? Um paralelo com isso está lá em Mateus capítulo 13, né, do 1 ao 18, a parábola do semeador. Em Lucas capítulo 10, versículo 25 e 26, tem um outro ponto bem importante. Vai dizer assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você a entende? Isso apresenta um outro exemplo poderoso. Jesus, confrontado, né, por um intérprete da lei, respondeu com uma pergunta: o que está escrito na lei? Como você entende? São duas perguntas, na verdade, né? Isso destaca que a resposta para qualquer questão pode ser encontrada na palavra de Deus. Ou seja, você tem alguma dúvida? Você tem algum questionamento? Você tem algum anseio, alguma dúvida na sua vida? Tenta entender o que aquele homem ele chegou e perguntou para Jesus: como que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele, responde com outra pergunta: o que a Bíblia diz? E como você compreende? Esse deve ser o nosso norte para a nossa vida, a palavra de Deus. Estou com ansiedade, o que a Bíblia fala sobre ansiedade? Estou passando por um momento difícil, estou passando por um deserto, o que a Bíblia fala de deserto? E como que eu compreendo ela? Portanto, conhecer toda a palavra é crucial, não apenas para compreendê-la, mas também para entender todos os aspectos da nossa vida. Quanto mais lemos a Bíblia, mais crescemos espiritualmente na fé. Mesmo que não entendamos imediatamente, aquele conhecimento adquirido anteriormente se manifestará em nossa mente alimentada espiritualmente. Além disso, podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, que nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que Jesus nos disse. Está lá em João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Olha só que interessante. Primeiro a gente adquire o conhecimento, primeiro a gente lê a palavra, primeiro a gente adquire o alimento espiritual e depois o Espírito Santo nos traz a lembrança, ele nos faz lembrar, e junto com essa lembrança ele nos traz também a explicação, ele nos traz a revelação. Amém? E assim, são pontos, né, importantes da leitura bíblica, são ênfases importantes para nós lermos a Bíblia, mesmo sem entendermos, mesmo sem compreendê-la. Depois da leitura, é muito importante também a meditação. O que é meditação? Voltando ao exemplo de que a palavra de Deus é alimento, tão importante quanto ingerir um alimento é digeri-lo. É isso. Leu a palavra? Depois você medita sobre ela. É o que, da mesma forma, após a leitura bíblica, devemos dedicar tempo para meditar naquilo que lemos. A leitura traz conhecimento, conteúdo, matéria-prima, enquanto a meditação traz entendimento e revelação, permitindo a melhor aplicação do que adquirimos com a leitura. Veja o versículo abaixo. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Olha que interessante. Primeiro a gente lê, primeiro a gente adquire o conhecimento ou o alimento, né? Primeiro a gente ingere, né? Depois o nosso corpo ele faz a digestão. Então alguns estudiosos pegam a palavra meditação, né, no Antigo Testamento e associam ela
ao ato de ruminar. Dizem que a etimologia da palavra é a mesma. O ato de ruminar, que alguns animais fazem isso, mesmo depois de se alimentar, o alimento volta até a boca deles, eles começam a mastigar novamente aquele alimento. É isso. Nós não temos, nossa rotina é corrida, nós não temos tempo de estar com a palavra de Deus o tempo todo, lendo o tempo todo, dia e noite, mas nós, a partir do momento que a gente lê, a gente tem um momento de, depois que ela está dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, a gente vai meditando, o que será que aquilo quer dizer? Como que eu posso aplicar aquela palavra na minha vida? Como que eu posso aplicar aquela palavra nessa situação? Então é isso, ler ela, adquire a palavra, depois você medita. O texto diz para meditar de noite. Nosso cotidiano dificilmente conseguimos fazer uma leitura intensa durante todo o dia e a noite, mas após ler uma porção das Escrituras, podemos meditar no restante do dia. O conteúdo foi ingerido, agora que está em nosso interior, cabe a nós digerir, ou seja, meditar, pensar, raciocinar dia e noite. O versículo abaixo reforça essa questão. Salmo 119, 15 e 16 diz assim: meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não esquecerei da tua palavra. O Salmo 1 também, o Salmo 1 também fala disso. Antes, ele não se assenta à roda dos escarnecedores, antes medita na palavra de Deus dia e noite. É muito interessante isso. Temos não só, eu li, não entendi, então vou viver minha vida. Não, leu, não entendeu, medita. Leu, entendeu, medita mais, que Deus vai te entregar mais ainda sobre aquilo que você leu. Após lermos, após meditarmos, também temos a disciplina do estudo. O estudo bíblico é muito importante para obter um entendimento mais profundo da Bíblia. É necessário um estudo abrangente que envolva a pesquisa de aspectos culturais, históricos, geográficos, arqueológicos e entre outros aspectos. Esse tipo de estudo nos ajuda a contextualizar as Escrituras e a compreender melhor suas mensagens, como Jesus disse em João, capítulo 5, versículo 39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha só o que ele diz: vocês examinam, fazem um exame. O que é um exame? A gente, quando tem uma doença, quer fazer um check-up, a gente faz uma bateria de exames, né? É algo mais profundo, tira coleta de sangue, de urina e tal. É isso, devemos tirar a chapa, né, dos ossos. É algo mais profundo, devemos examinar o que essa palavra quer dizer, como que essa palavra ela é no original, quais são os significados dela, quem escreveu esse texto, escreveu para quem, escreveu quando, escreveu com qual propósito, quem que estava ouvindo. É isso, perguntar para o texto, perguntar para a palavra, o que é isso daqui, qual que é o contexto, quando diz uma casa, como que era aquela casa, era um sobrado, era de 2 cômodos, era isso, quando fala sobre uma roupa, como que eram as vestes naquela época. Então é isso, devemos ter um exame mais profundo. Aqui vamos falar da estrutura bíblica, né? Já teve esse spoiler, né, nas aulas anteriores, mas é bom reforçar. A Bíblia ela é composta por 66 livros, divididos em 2 grandes seções, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros. Desses 39 livros, ele tem as suas, como que a gente pode dizer, as suas categorias literárias, né? A primeira categoria seria a lei, né, que é a Torá, né, o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda seria os livros históricos, né? A lei ela também se aplica nos livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e Esdras, Neemias e Esther. O terceiro são os livros poéticos, né? Alguns chamam os escritos, né? Que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos de Salomão, né? Algumas bíblias, Cânticos dos Cânticos, Cantares, e são esses os livros poéticos. Também temos, né, os profetas, né, que são divididos entre profetas maiores e profetas menores.
Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 39 livros do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento são 27 livros. A primeira categoria são os evangelhos, que contam a história de Jesus, o ministério, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois temos um único livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, e temos também as epístolas, que são duas categorias, Dá para dividir até em mais categorias, mas principalmente em duas. São as epístolas paulinas e as epístolas gerais. As paulinas são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. As gerais podemos contar com Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. E por último temos o livro profético, o livro das revelações, que é Apocalipse. Essa é a estrutura bíblica, esses são gêneros literários da Bíblia. E conhecendo isso nos ajuda a compreender um pouco melhor. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 diferentes escritores ao longo de aproximadamente 1500 anos, foi um pouco mais, quase 1600 anos, mas é considerada como tendo um único autor divino, o Espírito Santo. Apesar de terem sido homens que escreveram a Bíblia, foi através da revelação do Espírito Santo, foi através da inspiração do Espírito Santo, ele que deu as palavras que os homens deveriam escrever. E 40 homens diferentes, pode ser até mais do que isso, em 1500 anos, em 3 línguas diferentes, que é o hebraico, o aramaico e o grego, e em várias nações diferentes, algumas partes foram escritas e todas elas se encontram em harmonia, como se fosse uma única pessoa que escreveu, porque de fato foi a pessoa do Espírito Santo, o autor que deu a estrutura da Bíblia. A importância do estudo. Estudar a Bíblia em profundidade envolve examinar não apenas o texto, mas também o contexto histórico e o contexto cultural em que foi escrito. A arqueologia, por exemplo, pode fornecer evidências tangíveis que confirmam e elucidam relatos bíblicos. A geografia ajuda a entender melhor os eventos descritos em suas localizações. Além disso, a compreensão da cultura e dos costumes da época pode esclarecer passagens que de outra forma poderiam ser mal interpretadas. Alguns exemplos disso. Pode me trazer uma água, por favor? Exemplos de passagem melhor compreendidos com estudo profundo. Por exemplo, o bom samaritano. Está lá em Lucas 10, do 25 ao 37, a parábola do bom samaritano. É muitas vezes interpretada simplesmente como uma lição sobre ajudar os necessitados. No entanto, um estudo mais profundo revela nuances culturais significativas. Judeus e samaritanos tinham uma hostilidade histórica entre eles. Jesus usar um samaritano como exemplo de bondade desafia diretamente os preconceitos dos ouvintes judeus da época, mostrando que o amor ao próximo transcende as barreiras culturais e éticas. Ou seja, muitas vezes a gente lê alguma passagem da Bíblia e apenas leva como entendimento aquilo que está escrito. Mas se a gente leva em consideração a cultura, leva em consideração o ambiente, leva em consideração o que acontecia naquela época, a gente tem uma compreensão mais profunda. Na parábola do bom samaritano, grandes lições são aprendidas, mas principalmente isso, sobre ajudar o próximo, sobre quem estende a mão, quem não estende a mão. Mas é interessante que os judeus e samaritanos tinham uma grande rixa, tinha uma grande briga, tanto que quando Jesus ele pede água para a mulher samaritana, ela fala: como você, sendo um judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana? Então assim, eles nem conversavam, eles não se davam. Então Jesus ele usa nessa passagem um grande desafio, que perguntaram para ele: quem é o meu próximo? Então Jesus fala, quem que foi o próximo que ajudou ele? Foi o samaritano. Então Jesus ele trouxe essa revolução para quebrar barreiras, de hostilidade, de ódio, de liberar perdão,
Também tem outra passagem, né, que diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, está lá em Mateus 19, versículo 24. Essa passagem é frequentemente interpretada literalmente, né? Mas o estudo da linguagem original e do contexto histórico pode oferecer insights adicionais. A palavra grega para agulha pode se referir a uma pequena porta dentro de um portão maior em Jerusalém, onde um camelo precisaria ajoelhar e ser descarregado para passar. Ou seja, isso ilustra a dificuldade, mas não a impossibilidade dos ricos entrarem no reino de Deus, enfatizando a necessidade de humildade e desapego material. Amém? Ou seja, até os próprios discípulos, né, de Jesus, quando Jesus fala isso, né, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não disse que era impossível. Aí os discípulos falam para Jesus: sendo assim, quem será salvo? Jesus disse: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Porque através da obra de Jesus na cruz, através da obra de Deus na cruz, nós temos acesso à salvação. Isso indica que os ricos, né, terão um pouquinho mais de dificuldade para se desprender, né, dos bens materiais. Assim como um camelo tinha que se ajoelhar, se arrastar para entrar pelo fundo da agulha naquela porta pequena, assim também é conosco, né? A gente deve se desapegar dos bens materiais aqui, porque a gente não vai levar nada dessa terra. Outra passagem também apacenta as minhas ovelhas, né? João capítulo 21, do 15 ao 17, né? Após sua ressurreição, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, e cada vez instrui Pedro a cuidar de suas ovelhas. No texto grego original, Jesus usa duas palavras diferentes para amor: amor ágape e amor filéu, que têm conotações distintas. O entendimento dessas nuances linguísticas revela um diálogo mais profundo sobre diferentes níveis de amor e compromisso que Jesus estava pedindo a Pedro. Ou seja, para você ver, a tradução do grego, né, aqui na nossa língua portuguesa, amor é uma palavra só que a gente usa para revelar amor. No grego são várias palavras. E Jesus ele usa duas, né, nesse diálogo entre ele e Pedro. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele usa a palavra filéu, que seria Pedro, tu me amas, usa a palavra ágape, né, que é o amor total, o amor sacrificial. Pedro responde: eu te amo. Sim, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Mas ele usa a palavra filéu, que é um amor mais fraternal, um amor de amigo, um amor de irmão. Ou seja, Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro estava respondendo: eu te considero, eu gosto de você, você é gente boa. Então Jesus ele pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Amor agapau, amor ágape, amor mais profundo. Pedro responde de novo: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, filéu, é um amor mais leve. Então, na terceira vez, Jesus ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas filéu? Ou seja, é só isso de amor que você tem para mim, Pedro? E Pedro vai lá, diz que Pedro se constrange, né, da terceira pergunta. Pedro não se constrangeu da primeira nem da segunda, se constrangeu da terceira, porque ele entendeu, né, que Jesus ele teve que descer o nível de Pedro. Então é isso, a gente entende a Bíblia com mais profundidade usando ferramentas, usando um estudo mais profundo. Amém? Então assim, nós temos a leitura para adquirir conhecimento, a meditação para termos um entendimento, uma revelação, o estudo bíblico para termos uma profundidade, para conhecermos além, né, do que está escrito, mas também temos a dependência do Espírito Santo, como já foi mencionado anteriormente. Ele é o autor da Bíblia. E ainda que eu escreva um livro e dê para vocês têm no WhatsApp, vocês podem mandar mensagem: me explica isso daqui, me explica isso daqui. O Espírito Santo é maior ainda, porque ele está com você o tempo todo. Então, a palavra que ele escreveu, você pode consultar, você pode perguntar para ele o tempo todo: Senhor, o que o Senhor está dizendo aqui? Senhor, o que isso tem para a minha vida, para a minha situação? Senhor, como eu posso aplicar isso na minha vida? Como eu posso aplicar essa palavra na vida de um irmão, na vida de uma irmã, na vida de alguém que está próximo a mim? Então é isso, nós devemos ter a dependência do Espírito Santo. Mais uma vez, né, citando, né, Atos capítulo 8, versículo 30 e 31,
Felipe perguntou: você está entendendo o que você lê? Para aquele eunuco? E ele responde: como eu vou entender se ninguém me explicar? Então nós temos o auxílio do Espírito Santo. Nós também temos pessoas que o Espírito Santo levantou. A palavra diz em Efésios capítulo 4, do 11 ao 13, vai dizer assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, ele levantou pessoas que vão te ajudar na compreensão da Bíblia. Não entendeu? Pergunta para alguém que está na sua convivência, pergunta para um pastor, pergunta para um apóstolo, pergunta para um profeta, para um evangelista, para um mestre. Ele levantou pessoas também cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus para explicar para nos ajudar, né, na edificação, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, até quando a gente vai precisar de pessoas para ensinar, para ministrar a palavra? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Chegamos todos à unidade da fé? Ainda não. Do pleno conhecimento do Filho de Deus? Ainda não. Do estado da pessoa madura? Ainda não. Da medida da estatura da plenitude de Cristo? Ainda não. Então, enquanto não chegarmos nesse nível, precisamos de pessoas, precisamos do auxílio do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Conclusão: ao se engajar nesse tipo de estudo e contar com a ajuda do Espírito Santo e a orientação de mestres, é possível obter uma compreensão mais rica e profunda das Escrituras. Estudar a Bíblia com atenção aos contextos históricos, culturais, linguísticos, geográficos proporciona uma visão mais completa e acurada dos ensinamentos divinos, ajudando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus e aplicar suas verdades de maneira eficaz em nossa vida cotidiana. É isso, irmãos, são técnicas, né? são disciplinas que nós devemos aplicar para termos pleno conhecimento da palavra de Deus, do que Ele quer nos ministrar, dos planos de Deus, do propósito de Deus sobre nossas vidas, né, irmãos? Essa é a aula de hoje. Deus abençoe. Até a próxima aula. Essa é a última aula desse módulo. Deus abençoe a todos.